Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos à nossa escola bíblica. Eu me chamo Bruno e essa é a aula de número 2 do curso A Igreja em Movimento, o nosso curso de História da Igreja, em que vamos fazer essa viagem pelas páginas da história, revisitando o que Deus tem feito, o que Deus fez ao longo dos séculos, ao longo das eras, por meio da sua igreja aqui na Terra. Você está convidado a se juntar a nós durante esse curso, na aula de hoje. De fato, estudar a história da igreja às vezes pode parecer algo talvez desnecessário num mundo que se preocupa com o futuro, com o agora, talvez remeta a algo empoeirado, passado, história, mas há diversas razões pelas quais é importante que conheçamos a nossa história, em especial a nossa história cristã. Conhecer o passado nos faz entender melhor o presente, nos faz evitar erros que já foram cometidos, mas talvez uma razão que eu destacaria seja o fato de que o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele age na história. A fé cristã, a nossa fé, ela é uma fé que é ancorada em fatos históricos. O fato central da nossa fé, a ressurreição do Senhor Jesus, ela precisa ser um fato histórico para que a nossa fé tenha sentido. Nossa fé não é um conjunto de princípios morais, uma filosofia de vida que independe do que aconteceu na história. O próprio apóstolo Paulo, ele vai falar que se Cristo de fato ele não ressuscitou, se ele não ressuscitou de verdade no tempo, no espaço, naquele momento histórico, a nossa fé é vã. Nós permanecemos em nossos pecados e somos os mais miseráveis dos homens. Então, estudar a história da igreja, estudar a história, tem tudo a ver com ser cristão. Tem tudo a ver com a nossa fé. E é isso que nós vamos fazer durante esse ano. E você está convidado a se juntar a nós nessa aula de número 2, que vamos tratar dos primeiros sinais da igreja. Estamos ainda lá no iniciozinho, ali vamos falar um pouco das origens do termo, igreja, um pouco dos primeiros sinais da igreja no ministério de Jesus. O próprio Jesus já menciona em alguns locais, já fala sobre a sua igreja, e também no início do livro de Atos. Essa é a nossa agenda para a aula de hoje. E nas classes presenciais, eu geralmente gosto de começar trazendo alguns pontos de reflexão, de conversa, de discussão, para conversar, para ser um quebra-gelo. Nós não estamos aqui numa classe presencial, mas eu queria propor esse exercício para você que está assistindo, de pensar quais são as imagens que vêm à sua mente, quais são os pensamentos que vêm a você quando você ouve a palavra igreja. A que te remete quando você ouve igreja? Quais lembranças vêm à sua mente, ou até mesmo quais sentimentos, algo até mais pessoal, quais sentimentos você tem bons sentimentos quando você ouve a palavra igreja? Isso te remete a lembranças boas, a momentos bons, ou não, ou talvez a momentos não tão bons. Eu gostaria que você fizesse esse exercício de reflexão. Não é um exercício para saber o conceito teológico da igreja, não é algo que vem à sua mente. E que ao longo dessa aula, você compare aquilo que vem à sua mente, aquelas imagens que vêm de forma mais espontânea, com aquilo que a palavra fala sobre igreja. Para ver se o que lhe vem à mente, o que nos vem à mente, está mais ou menos alinhado com o que as Escrituras nos falam sobre a igreja. Então vamos lá. Vamos ver um pouco sobre a origem do termo igreja, então. O termo igreja, esse termo em português, a palavra igreja, é a tradução da palavra grega eclésia, certo? Talvez muitos de vocês já tenham ouvido. Essa palavra, originalmente, ela não tinha um contexto religioso. Era uma palavra usada no contexto das cidades gregas para designar assembleias, ajuntamentos, reuniões sociais em que eram discutidas as questões da cidade, as questões da sociedade. Então, esse era o significado da palavra eclésia, assembleia. E nós vamos ver no Novo Testamento este uso não religioso, em contextos não religiosos, da palavra eclésia. Lá em Atos 19, 32, 40 e 41, fala assim: uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia, aqui o termo eclésia, tinha virado uma confusão. E na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Porque também corremos o risco de sermos hoje acusados de revolta, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento, eclésia também. E havendo dito isto, dissolveu a assembleia, eclésia. Nesse contexto, a palavra eclésia não tem uma conotação religiosa. Mas é claro que no Novo Testamento,
O maior uso, e o uso que é do nosso interesse da palavra igreja, né, eclésia, é o uso num contexto religioso, como aquela assembleia, aquela reunião de crentes, de pessoas que são convertidas, salvas, e é isso que a gente vai começar a ver agora. Existe no termo eclésia, e no uso que se faz dele no Novo Testamento, uma raiz judaica, o que é natural. O cristianismo, ele vem, o Deus de Jesus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então há esse vínculo do cristianismo com suas raízes judaicas. E o termo eclésia aparece, antes do Novo Testamento, na tradução do Antigo Testamento para o grego. A tradução é chamada de Septuaginta. Essa tradução aqui em geral, era utilizada na época de Jesus, inclusive. Em diversos encontros e em leituras feitas na sinagoga, o texto que era lido era o texto em grego do Antigo Testamento, certo? E neste texto grego do Antigo Testamento, a palavra eclésia aparece como uma tradução do hebraico kahal, que em geral era usado para designar a congregação da nação de Israel. A congregação de Israel era traduzida na Septuaginta como eclésia também. Certo? E aqui é importante a gente fazer uma reflexão sobre essa congregação de Israel, porque a forma como ela se apresenta no Antigo Testamento, ela muda com o decorrer da história. Né? No período pré-exílico, né? Período antes do exílio, esses conceitos de nação e povo de Deus, o conceito da nação enquanto organização política e social, e povo no sentido mais religioso, no sentido de relacionamento com Deus, estavam bem entrelaçados. Né? Quando Deus lidava com a nação de Israel era o povo de Deus, era uma nação separada das outras nações. Então esses conceitos não eram idênticos, porque a gente vê diferenças entre, por exemplo, a figura do rei, que tinha mais esse papel de liderança política, e tem a figura do sacerdote, que tinha um papel mais de liderança religiosa, espiritual do povo, mas esses conceitos de fato eram muito entrelaçados. Mas quando Israel, o reino de Israel, né, os reinos ali, né, do norte e do sul, e no final das contas os dois são conquistados por nações estrangeiras, e as pessoas são deportadas, e o templo é destruído, esse entendimento do que seria essa congregação, ela vai mudar. Porque naquele momento não existia mais o que seria a nação. Né? A entidade política ela se dissolve, porque Israel foi conquistada por nações estrangeiras. Certo? Então, há uma desvinculação entre o que é o conceito de nação e o conceito de povo. Certo? Neste momento, no momento pós-exílico, surge uma instituição muito importante, que é a instituição da sinagoga, que até então a gente não vê no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, boa parte dele, a figura do templo, né, construído ali por Salomão, era central na adoração do povo, na relação do povo com Deus. Os sacerdócios, os rituais eram executados ali. O templo era central para a vida religiosa do povo de Israel. A partir do momento que o templo é destruído, não tem mais onde fazer os sacrifícios. Né? Não tem as festas que giravam ali em torno do templo. Não tem. Muitos estão fora da sua terra, né? Foram deportados para nações estrangeiras. Então começa a se desenvolver uma instituição, que posteriormente foi chamada de sinagoga, em que os judeus que estavam exilados, eles se reuniam para não mais fazer sacrifícios, porque não tinha mais templo, mas para estudar a palavra, para se reunir em oração a Deus, em adoração a Deus. E é importante porque a sinagoga ela é muito presente nos escritos do Novo Testamento. Né? A gente vê em diversas ocasiões ela aparecendo ali no centro de discussões, como pano de fundo de diálogos de Jesus ali, dos discípulos, mas porque a boa parte da dinâmica da igreja, que seria a igreja do Novo Testamento, ela vai herdar muito do que veio da sinagoga, como esse local de estudo da palavra, de oração e de adoração a Deus. Então é importante a gente conhecer essas raízes judaicas do termo igreja. Um último ponto sobre a questão da palavra eclésia é a questão do significado geralmente popular, que é o sentido de chamados para fora. Né? Talvez você já tenha escutado isso, talvez até falado. Não, igreja significa chamados para fora. De fato, há um sentido nisso, porque o termo grego eclésia, ela vem na sua origem, falando da etimologia da palavra, da junção dos termos ek
e o klesia. O ek, esse prefixo, ele tem esse sentido de fora, né, de expulsar. E o klesia vem do verbo kalel, o verbo grego kalel, que significa chamar. Então, a origem da palavra eclésia, de fato, traz essa ideia. Mas este não era o significado da palavra, nem nos tempos de Jesus, nem antes. A gente não encontra essa tradução, pensando em significado, em tradução da palavra, como chamados para fora. De maneira geral, o termo eclésia estava associado à assembleia, ajuntamento, à reunião, à congregação. Era este o sentido. É este o sentido que os dicionários gregos trazem. Não traz sentido, a gente não vê esse uso de eclésia como chamados para fora. Certo? O Craig Keener, no seu comentário histórico-cultural da Bíblia, ele comenta sobre isso. Ele fala assim, a suposição popular atual de que a palavra grega para igreja, eclésia, significa chamados para fora é equivocada. Este sentido de chamados para fora, ele corresponde melhor ao termo santos, que eles sim têm essa conotação de aqueles que foram separados, aqueles que foram consagrados para Deus. Certo? Então, poxa, Bruno, mas nós não somos chamados para fora desse sistema mundano, para fora dessa vida de pecado, para vivermos uma vida de santidade. Não somos chamados para fora das nossas fronteiras para levar o evangelho. Sim, somos chamados para fora desse sistema de pecado, de uma vida de desunião com Deus. Mas essas ideias teológicas sobre a igreja não devem ser derivadas do significado de eclésia, e sim de outros textos bíblicos, de outras doutrinas, como, por exemplo, a questão da santidade. Né? A igreja, nós somos chamados para sermos santos, e dessa característica provém, por exemplo, essa questão de sermos separados. Então, é só uma curiosidade em relação ao termo. Agora, vamos falar um pouco sobre o termo igreja no ministério de Jesus. Né? Jesus foi ali o primeiro que se referiu àqueles discípulos que estavam ao seu redor como eclésia, né, como igreja. Foi ele quem primeiro aplicou essa palavra do hebraico kahal, né, que traduzida para o grego como eclésia, em relação àquela comunidade que se reunia em volta dele, os seus discípulos, aquelas pessoas que o seguiam. Certo? Isso a gente vê em Mateus 16, 18 e em Mateus 18, 17. Certo? Nesses usos que Jesus faz, em que a gente vê nessas duas passagens, a gente ainda enxerga uma utilização um pouco vaga, por assim dizer, do termo eclésia. Né? Jesus não dá uma definição extensiva, com uma lista de características que a sua eclésia teria. Né? A gente não sabe se essa eclésia seria ainda local, ou se ela seria uma eclésia global, o alcance dela, por esses textos apenas. Porém, a partir desses textos, nós já conseguimos identificar algumas características importantes sobre a igreja que estava se formando. Mateus 16, 18 fala assim, Jesus fala, né? Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a minha eclésia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você se lembra o contexto dessa passagem, é aquela famosa confissão de Pedro em Cesareia de Filipe. Jesus pergunta, olha, quem dizem que eu sou? Uns dizem que é João Batista, Elias, ou algum dos profetas. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde então, você é o Cristo, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus reconhece que aquela afirmação não provém do próprio Pedro, mas foi o Pai que revelou a ele, né? Não vem de carne nem de sangue. Então, o primeiro ponto, a primeira característica da igreja que a gente já identifica aqui nesse diálogo, nessa passagem, é que essa igreja que estava sendo formada, ela estaria sendo edificada sobre essa confissão de Pedro de que Cristo é o Filho do Deus vivo. Né? Essa afirmação, esse entendimento de que Cristo ele é o ungido, ele é o Messias prometido, que era aguardado, ele é o Filho de Deus, ele é o servo sofredor. As promessas do Antigo Testamento estavam apontando para Jesus. Este entendimento é o alicerce da igreja que estava se formando ao redor de Jesus. Então, essa é a primeira característica. A igreja de Cristo, ela se fundamenta no fato de que Jesus, ele é o Cristo aguardado, enviado por Deus. Em Mateus 18, 17, a gente lê, e se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja, à eclésia. E se ele se recusar a ouvir, também a igreja considere-o como gentil e publicano.
O contexto aqui é aquela discussão sobre o tratamento de pecados naquela comunidade de discípulos. Se alguém pecar, vá até ele, se ele não se arrepender, chame mais pessoas com você, e ainda assim, se ele não se arrepender, abra o assunto à igreja, e se não se arrepender, trate-o como gentil e publicano. Aqui a gente percebe que, primeiro, a igreja, essa comunidade, ela tem a obrigação, o dever de zelar pela pureza dos seus membros. O pecado no seio da igreja ele precisa ser tratado. E a igreja, a comunidade, tem esse dever de tanto se manter, cada um individualmente se manter em estado de pureza, uma vida de santidade, como também de eventualmente tratar os casos de erros que acontecem dentro da comunidade, buscando que o pecador se arrependa, sempre focando no arrependimento do pecador e na manutenção da pureza da comunidade. Então, por essas duas passagens, nesses dois usos que Jesus faz, esses usos primeiros ali que Jesus faz do termo eclésia, se referindo àqueles discípulos, nós conseguimos ver algumas características, mas que são muito importantes para o nosso entendimento de igreja e a nossa vida em igreja hoje, inclusive. Vamos agora para o livro de Atos. A igreja ela já era mencionada por Jesus, como nós vimos. Jesus já mencionava a igreja, mas é bem verdade que durante o ministério de Jesus na Terra, antes da sua morte, ressurreição e ascensão, o protagonismo, digamos assim, o foco, ele estava sobre Jesus. Os discípulos formavam aquela comunidade ao redor de Jesus, mas ainda careciam de orientação, de serem direcionados. O personagem central, de fato, aquilo que chamava a nossa atenção nas histórias, é a figura de Jesus. Mas quando Jesus ele sofre pelos nossos pecados, ele é crucificado, ele é morto, ele ressuscita ao terceiro dia, e depois de alguns dias ele ascende aos céus. Aqueles discípulos, muitos deles, ou talvez todos deles, tiveram experiências de medo, de temor ali, enquanto Jesus estava sendo crucificado, de insegurança, de incredulidade. Agora eles, cheios do Espírito Santo, eles assumem, essa comunidade, de certa forma, assume o protagonismo. E é isso que a gente vai ver no livro de Atos, o livro de Atos que mostra os atos de Deus através daquelas pessoas, através daqueles discípulos, através da sua igreja. Então vamos ver os primeiros sinais da igreja no livro de Atos. Atos capítulo 1, no iniciozinho ali, versículos 14 e 15, diz assim, após a ascensão de Jesus, a comunidade de discípulos já se organizava como um grupo bem definido. A gente vai ver isso em Atos 14 capítulo 1, versículos 14 e 15. Já havia um grupo bem definido. Diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Certo? Esse episódio, inclusive, foi antes do Pentecostes, antes da descida do Espírito Santo. Então a gente vê que logo após a ascensão de Jesus, já havia ali um grupo bem definido, bem delimitado, existia um número, uma estimativa de quantos membros faziam parte daquele grupo, que podemos dizer seria uma semente, uma semente do que viria a ser a igreja. Um outro ponto é que no dia do Pentecostes, então, que é aquele momento que tradicionalmente nós marcamos como se fosse a data de fundação da igreja cristã, na descida do Espírito Santo, como foi prometido por Jesus, aquele grupo de discípulos, então, eles recebem o Espírito Santo, então recebem um novo princípio de vida pelo Espírito Santo, que então marca de certa forma, essa independência deles em relação aos judeus, independência essa que vai se solidificar com o tempo, vai ficar mais claro ao passar do tempo, essa separação que há entre a igreja e as suas origens judaicas. E esse episódio acabou por unir aqueles discípulos de forma muito íntima, de forma muito próxima, como a gente vai ver. Atos 2, 42 a 44, fala assim, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então aquela comunidade que recebeu o Espírito Santo, eles passam de fato, eles ganham essa certeza de que temos em Cristo a nossa esperança. Aquele Cristo que morreu e ressuscitou, ele é o Messias. E eles ganham esse ímpeto para testemunhar,
para anunciar essas verdades, e a vida deles, a vida em comunidade reflete isso. Eles passavam a vender seus bens para atender às necessidades daqueles que estavam sofrendo alguma carência. A gente vê que eles tomavam suas refeições juntas, então havia unidade e perseverança na comunhão e na doutrina dos apóstolos. Com o passar do tempo, então, essa eclésia, né, essa igreja que nasce em Jerusalém, a origem dela é ali em Jerusalém, na festa do Pentecostes e tudo mais, e que originalmente continham apenas judeus, ela foi agregando crentes de Samaria, de Antioquia, de outras regiões, tanto judeus como gentios. Né? Aquela igreja que ela nasce, digamos assim, uma igreja judaica, formada basicamente por judeus, passa a agregar judeus da diáspora, judeus que estavam longe, judeus de fala grega, passa a agregar também gentios, ao passar do tempo, eles vão entendendo, né, e a gente vai vendo nas páginas das Escrituras que o plano de Deus, o propósito de Deus em Cristo não era apenas para o povo judeu. A gente vai lembrar da aliança que Deus faz lá atrás com Abraão, que ele fala, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A gente vê que Cristo, na verdade, ele vem ali como judeu, ele nasce nessa linhagem, mas ele é o Senhor de todos os povos. Né? A gente vai ver lá no final, em Apocalipse, que Deus será adorado por pessoas de toda tribo, língua, raça e nação. Então, aqueles judeus ali em Atos começam a perceber e experimentar essa expansão do Evangelho para outras fronteiras, para além dos limites da religião judaica, e nós começamos a ver isso acontecendo. Atos capítulo 1, versículo 8, né, Jesus falando para eles, né, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, mas não apenas em Jerusalém, né, como em toda a região da Judéia e Samaria e até os confins da terra. Né. O Evangelho, ele nasce ali, mas ele se expande, ele vai ganhando o mundo. E é isso que hoje vemos. Né. Estamos aqui no Brasil falando desse Evangelho. Então, depois de pouco tempo, essa eclésia, ela experimenta um crescimento. Nós vemos que aquele grupo começou com 120 pessoas, mas logo eles já se somavam 3.000 discípulos, esse número vai crescendo muito rapidamente, certo? E, tipicamente, com o passar do tempo, aqueles cristãos se organizavam, né? Aquela igreja e aquelas igrejas locais, aquelas comunidades locais, se organizavam em casas, no formato de igrejas domésticas. Né? A gente vai ver referências a casas de pessoas que hospedavam reuniões da igreja em Romanos 16, 23, 1 Coríntios 16, 19, Filemão 2, Colossenses 4, 15. É muito comum isso. A gente pensa, Priscila e Áquila que hospedavam uma igreja na casa deles, o próprio Filemão que hospedava uma igreja na casa dele. Esse era o formato em geral, muito embora no iníciozinho ali na igreja de Jerusalém, os cristãos, aqueles primeiros cristãos ali, né, que ainda eram judeus, a gente vai ver em reuniões no templo, pregações no contexto do templo, em sinagogas, mas com o passar do tempo, principalmente depois que os gentios começam a entrar de forma mais numerosa na igreja, a organização desses cristãos passa a ser tipicamente nas casas. Esse era o formato que a igreja, como a igreja funcionava, né, naquela época. Embora cada uma dessas igrejas domésticas fosse chamada de eclésia, né, a gente vai ver a palavra eclésia sendo usada para se referir à igreja que se reunia numa certa casa, o mesmo termo eclésia também era usado para se referir à totalidade dos crentes de uma cidade. Né. As várias igrejas nas casas de uma cidade também recebia a denominação de eclésia no Novo Testamento. E, além disso, e de modo análogo, todas as igrejas locais, o somatório de todas as igrejas de todas as cidades, ou seja, todos os crentes, por assim dizer, também eram chamados de eclésia. Né? Então, a gente vê esse aspecto dual em relação à igreja. Por um lado, a igreja tem seu aspecto local, vamos dizer assim, concreto, aquela igreja, aquela comunidade que se reúne em um certo local,
com crentes de um certo momento da história, mas a igreja também é a totalidade dos crentes de todos os locais, de todos os períodos da história. Então a gente vê esse aspecto local e esse aspecto, digamos, universal da igreja, né? Esse aspecto visível, que é como a igreja se materializa em um certo local, em um certo espaço, em um certo momento histórico. E temos também a igreja, o aspecto da igreja invisível, que é essa igreja que abrange todos os crentes de todas as épocas. Sobre isso, o teólogo Herman Bavinck, eu até peço desculpas pela citação um pouco mais longa, mas pela profundidade dela, eu acho que vale muito a pena a gente ler, tratando sobre essa relação da multiplicidade da igreja em relação à unidade da igreja, certo? Ele fala assim, essa unidade de todas as igrejas não vem à existência apenas a posteriori, não é algo que vem depois, por meio do estabelecimento de um credo, de uma ordem eclesiástica, de sistema sinodal. Não foi um momento posterior que, depois que aquelas igrejas diversas já existiam, que alguém, como a gente fala, deu uma canetada e pronto, agora temos uma igreja que é única. Não. A igreja também não é uma associação de pessoas que primeiro se tornam crentes sem a igreja e posteriormente se uniram a ela, mas é um organismo no qual o todo existe antes das partes. Sua unidade precede a pluralidade de igrejas locais e se baseia em Cristo. A unidade da igreja, ela é antecedente, ela antecede a pluralidade. E ela antecede porque a unidade da igreja, ela se baseia em Cristo. Ele segue, é Cristo que, continuando a sua obra mediatória no estado de exaltação, Cristo padeceu, sofreu, mas agora ele está exaltado, ele está à destra do Pai. Então é Cristo nesse estado que une suas igrejas e as edifica a partir de si mesmo como cabeça. Ele as ajunta e governa e está muito intimamente ligado a ela e habita nela por meio do seu Espírito. E para finalizar, cada igreja local é o povo de Deus, o corpo de Cristo, edificada sobre o fundamento de Cristo. Porque nessa localidade é a mesma coisa que a igreja é em sua inteireza. E Cristo é, para essa igreja local, aquilo que é para a igreja universal. O relacionamento que Cristo tem com cada igreja local, cada comunidade específica, num tempo, no espaço, é da mesma natureza do relacionamento que Cristo tem com sua igreja universal, com sua igreja invisível. Então, cada igreja local é corpo de Cristo, assim como a totalidade das igrejas é corpo de Cristo. E a unidade das igrejas, ela é antecedente porque a igreja, essa igreja invisível, ela é o corpo de Cristo. Então, tem Cristo como cabeça. Então, disso deriva cada uma das igrejas locais. Então, vamos para algumas aplicações, a partir do que nós vimos na aula de hoje, e no que temos refletido, o que a gente pode trazer para o nosso contexto atual como igreja. O primeiro ponto é ser cristão é ser parte da sua igreja. Cristo, ele nos chama para sermos membros desse corpo, membros vivos da sua igreja, não somos partes isoladas. Então, assim, estar longe desse corpo é estar distante do próprio Deus, dos próprios propósitos. A metáfora do corpo, da igreja como corpo, é muito interessante porque cada membro do corpo é distinto uns dos outros, cada parte tem a sua função, mas essas partes estão todas unidas, estão colaborando para o funcionamento do organismo. Assim é na igreja. A igreja é essa comunidade, sim, de pessoas imperfeitas, que estão sendo aperfeiçoadas por Cristo, pelo seu Espírito, pessoas que foram redimidas e salvas por meio de Cristo, sem mérito nosso, pela graça, e essas pessoas caminham juntas, juntas sendo trabalhadas, tendo suas vidas transformadas pelo Espírito Santo, e disso deriva o fato de que ninguém pode ser igreja sozinho. Às vezes a gente até comenta, em outro contexto, e tem lá a sua razão, tipo, não, eu sou igreja, cada um de nós é igreja. Mas talvez essa afirmação, que é feita geralmente em outro contexto, mas talvez ela nos leve a conclusões equivocadas sobre o que é a igreja, a natureza da igreja. Porque, de fato, ninguém é igreja sozinho. Eu sou parte da igreja. Cristo não depositou na minha vida e não depositou na sua vida a totalidade dos dons. Ele fez isso sobre a sua igreja, ele distribuiu seus dons na igreja. Então dependemos uns dos outros. Deus escolheu trabalhar
na sua igreja, nesse corpo de pessoas, nesse grupo de pessoas que ele chamou para formar um povo para si. Então, somos chamados a permanecer em comunhão com esse corpo, mesmo com as dificuldades que se apresentam. Como eu disse, somos pessoas imperfeitas, a igreja, assim como nós, está entre aquele já e ainda não. Né? Nós já fomos salvos, nós já somos justificados em Cristo, mas ainda não fomos completamente aperfeiçoados. Seremos na consumação. A igreja também. Então a igreja do momento atual, ela vai ter suas dificuldades, ela vai ter os seus equívocos, os problemas vão surgir, e a gente vê isso no livro de Atos, por exemplo. Nas próximas aulas veremos um pouco disso, conflitos que surgem no seio da igreja, conflitos que quebram a comunhão. Então, isso é um fato, mas também fato é que Deus ele escolheu trabalhar nesse corpo. Né? Ele escolheu redimir essas pessoas, e aqueles que estão na igreja são chamados a permanecer em comunhão, e aqueles que eventualmente um dia estiveram e hoje não estão, por qualquer razão, esses são chamados de volta ao corpo. O evangelho, ele é necessariamente comunitário. Assim, não dá para viver o evangelho sozinho. Né? Tipo, não, eu tenho minha fé aqui em Deus e está tranquilo, mas não quero esse negócio de igreja, não. Ser parte do corpo é parte fundamental do ser cristão. Assim, o próprio Deus é trino, né? É Pai, Filho e Espírito, numa relação de perfeita união, e assim também com a igreja. Né? É esse tipo de unidade que ele busca refletir na igreja. Então, somos chamados a fazer parte dessa igreja, parte ativa do seu corpo. O outro ponto é a questão da unidade, muito similar ao ponto anterior, a unidade no corpo de Cristo. As diferenças, elas vão existir. A gente vê, por exemplo, nos primeiros dias da igreja lá, os conflitos entre judeus hebreus e judeus gregos, a respeito da divisão dos alimentos. Esses conflitos eles vão surgir, a gente vê, o Novo Testamento não nos esconde esses conflitos que vão aparecer. Então essas diferenças elas existem, mas somos todos membros desse corpo, temos funções diferentes, temos dons diferentes. Então um perfil sectário que busca focar sempre na diferença, sempre na divisão, esse perfil enfraquece a nossa missão de ser sal, de ser luz, de refletir a glória de Deus aqui na terra enquanto igreja, como ele fez na oração sacerdotal lá, né? Assim como ele e o Pai são um, que eles sejam um também. E quando a gente traz isso até para fora da nossa experiência da igreja local, mas olhando para a grande tradição cristã, a gente vê que existem tradições, existem diferenças entre as diversas tradições, entre as diversas denominações, mas que essas diferenças, muitas vezes em pontos secundários da doutrina, não nos impeçam de ter verdadeira comunhão com esses irmãos, de colaborarmos juntos para o reino, que nós não tenhamos um caráter sectário, mas que, honrando aquelas verdades que são fundamentais, sem abrir mão das verdades fundamentais, possamos exercer o amor em todas as circunstâncias, colaborar, mesmo divergindo em aspectos secundários. Isso acho que é um exercício que vale muito para os nossos tempos, né? Tempos em que a sociedade, como um todo, está muito fragmentada. Né? Estamos sendo, né, cada dia mais divididos em grupos, até chegar num menor grupo que pode existir, né, que é o grupo de uma pessoa só. Né? Estamos sendo empurrados para o individualismo, né? Que isso é o oposto do que é ser igreja. Então, que nesse tempo, né, a igreja possa ser um testemunho de unidade e de amor, possa testemunhar isso para a sociedade. Bem, meus irmãos, era isso que tínhamos para falar na aula de hoje. Que Deus nos abençoe. Antes de terminar, eu gostaria de fazer um pedido para você e um convite. Assim que a gente terminar essa aula, para aqueles que estão assistindo a transmissão ao vivo, teremos um momento de classe interativa. Você está convidado, vai aparecer um QR Code na sua tela, que você pode ler com a câmera do seu celular, e ele vai te direcionar para uma sala de aula virtual com professores do nosso Ministério de Ensino, em que vocês poderão aprofundar os temas tratados na aula, tirar dúvidas, compartilhar reflexões. Então,
fique aí, quando o QR Code aparecer, clique e compartilhe também desse segundo momento. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima.